A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo. E a nossa congregação fica em Formosa, Goiás. Amados, é com muita alegria que eu te convido a estudarmos comigo o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Esse que é um evangelho realmente extraordinário e nos trará com toda certeza grandes lições para aprendermos aqui no capítulo 5. Mas antes, é bom lembrarmos que o evangelista Marcos, ele escreve o seu livro com o propósito de anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre os gentios, especialmente um público romano. Por este motivo, ele vai apresentar fatos dentre as obras de Jesus que comprovam que ele é realmente o Messias, o próprio Filho de Deus, que veio a esse mundo para salvar toda a humanidade dos seus pecados e levar assim a todos os que creem para o seu reino eterno. Por essa razão, podemos ver também nesse livro, especialmente neste capítulo, o evangelista citando algumas expressões de Jesus em sua língua original, o aramaico, e traduzindo o seu significado, exatamente para que o seu público, que não era familiarizado com o idioma usado pelos judeus, eles entendessem melhor a sua narração. Por exemplo, no versículo 41 deste capítulo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele diz: Talita cumi. O narrador logo explica em seguida que essa expressão quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta e anda. Outro fato aqui importante nestas narrações é quando o evangelista cita algumas expressões conhecidas no mundo romano, como por exemplo, legião. Este termo se referia a um exército romano formado por no máximo 6.000 soldados. Aqui o evangelista não dá esta explicação por ser desnecessária ao seu público-alvo, que eram os romanos. Também não podemos nos esquecer que Jesus veio primeiramente para os judeus, que era o povo de Deus, que estavam perdidos como ovelhas sem pastor. Depois de salvar o seu povo, a missão também se estenderia para todas as nações. E para isso, Jesus andou até os territórios gentios, como Tiro, Sidom, e principalmente ali uma região composta por 10 cidades grego-romanas, chamada Decápolis, onde havia uma grande criação de porcos, como fonte principal da renda, por ser ali uma cultura helenística predominante naquele local. Estou citando isso porque o primeiro fato vai falar deste local, assim onde havia uma grande criação de porcos, que era um animal considerado impuro aos judeus, e estavam ali por toda parte. Mas Jesus desce até essas regiões, buscando salvar dentre o seu povo muitos que estavam perdidos e sofrendo, pois ali vivia também uma boa quantidade de judeus. O interessante nessa narração é que o evangelista mostra que Jesus curava a todas as pessoas que vinham até ele, sem fazer acepção de pessoas. Ou seja, ele curou muitos gentios em seu ministério, mostrando aos seus leitores que mesmo no momento reservado só para a nação eleita, a nação de Israel, o mestre já havia indicado ali que ele veio para salvar toda a humanidade, não somente os judeus. Sendo assim, o evangelho escrito por Marcos tem uma narração dos fatos de uma forma bem objetiva, dando maior ênfase às obras espetaculares de Jesus Cristo, provando ser ele de fato o Filho de Deus. Pois era isso que este público tanto esperava conhecer, para crer no Messias enviado aos judeus. Nos capítulos anteriores, o evangelista relatou muitos milagres e maravilhas. Eram inumeráveis obras de libertação jamais vistas no mundo inteiro. Os espíritos imundos eram expulsos aos gritos e desespero. Mas é aqui no capítulo 5 que chegamos no auge de toda essa obra fantástica de Jesus, quando o evangelista exibe 3 fatos que talvez seriam os mais difíceis e inacreditáveis em todo esse livro. No primeiro destes relatos, encontramos uma verdadeira mudança da água para o vinho. Jesus enfrenta uma possessão demoníaca fora do comum. Ninguém jamais havia visto algo semelhante àquilo. Um homem que vivia escravo por uma quantidade tão grande de demônios, ao ponto do evangelista dizer que eles eram comparados a uma legião. Como já falamos, este termo indica um pelotão de 6.000 soldados romanos. Imagine só,
Se ser possuído por um demônio já é o suficiente para ter uma vida completamente destruída, imagina uma quantidade tão grande como essa. E foi exatamente o que aconteceu com aquele pobre homem. Ele perdeu a sua família e passou a viver nos sepulcros. Aquele homem era o terror daquela cidade. Vivia gritando e se ferindo com pedras e ninguém conseguia prendê-lo, pois, sendo possesso por tantos demônios, aquele pobre sofredor era conduzido por uma força sobre-humana, capaz de despedaçar qualquer cadeia e também os grilhões. Mas Jesus faria dele, com certeza, um grande missionário. Por esse motivo, quando o mestre resolveu atravessar a outra margem do mar da Galileia, em direção a esta região, aconteceu uma terrível tempestade no meio do caminho. E essa tempestade foi relatada no capítulo anterior. Talvez poderia ser a ação daqueles demônios tentando impedir a chegada de Jesus com seus discípulos àquele local. Pois onde o Filho de Deus chega, libertação e milagres acontecem na vida das pessoas. E de fato, ao chegarem ali, parece que essa legião de espíritos malignos já estavam esperando pela sua chegada, pois logo ao desembarcarem, quem os recebeu primeiro naquela cidade foi justamente aquele homem possesso, que saiu dos sepulcros, gritando e suplicando para que Jesus não os atormentasse e não os mandasse para fora daquele país, ou ainda pior, para o próprio abismo. Aqueles espíritos imundos temiam que seu julgamento fosse antecipado pelo Filho de Deus, por terem realizado tantos males na vida daquele homem. Mas Jesus expulsou aqueles demônios e permitiu que eles entrassem numa grande manada de porcos que passava ali por perto. E os demônios, ao entrar naqueles animais imundos, eles o lançaram de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, matando cerca de 2.000 porcos. Já imaginou? Nem os porcos aguentaram poucos segundos de possessão maligna, e aquele homem teve que aguentar todo aquele sofrimento durante tanto tempo. Neste relato, vemos o desejo daqueles demônios de entrar naqueles porcos. E Jesus permite isso por duas razões importantes. Primeiro, para nos mostrar qual é o fim trágico daquele que não alcança a verdadeira libertação pelo Filho de Deus, a morte. E é para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Foi bem melhor deixar acontecer aquele momentâneo prejuízo como demonstração da obra final de Satanás na vida de uma pessoa que não alcança a libertação, ao invés de continuarmos vendo tantas almas recebendo um fim tão trágico de suas obras malignas por causa do pecado. Segundo, antes de matar aquele homem, que não demoraria se Jesus não chegasse a tempo, os demônios estavam fazendo ele viver uma vida pior do que a dos porcos. Até mesmo aqueles animais imundos viviam bem melhor do que aquele homem. E é exatamente isso que Satanás faz na vida das pessoas. Ele humilha de forma terrível, com vícios e pecados nojentos. Mas quando Jesus chega na vida das pessoas, ele é obrigado a sair, fazendo com que o seu estado posterior se torne irreconhecível. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Mas as pessoas, ao invés de amá-lo depois dele ser liberto, pelo contrário, todos os expulsaram daquele lugar, coisa que não fizeram com ele quando estava possuído por aquela legião de espíritos imundos. Ou seja, como o próprio Jesus foi perseguido, esse relato nos mostra que os seus seguidores também não teriam vida fácil. Então, após aquele homem suplicar para ir com Jesus em seu barco, o mestre lhe deu uma grande tarefa. Ele disse: vai e volta para a tua casa e anuncia a todos as maravilhas que você recebeu. Olha, o Filho de Deus fez coisas grandes na vida daquele homem. E isso necessitava ser divulgado. E nesse episódio, podemos ver Jesus levantando ali o primeiro missionário em terra dos gentios. Depois deste fato, a narração prossegue no momento em que Jesus decide voltar para o outro lado do mar da Galileia, onde já havia uma multidão à sua espera. Dentre eles, havia um dos principais chefes da sinagoga chamado Jairo, e ele estava desesperado por causa de uma enfermidade mortal na vida da sua pequena filhinha.
O nome de Jairo foi aqui apresentado pelo evangelista por ser uma figura muito conhecida entre o povo, e o seu testemunho poderia facilmente ser comprovado para quem quisesse procurar saber. Quando Jesus então decidiu ir à casa de Jairo, um outro relato interessante acontece no meio do caminho. Uma mulher que 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gastado tudo com os médicos e continuava sofrendo, tanto pela doença quanto pela discriminação por ser considerada naquela sociedade como uma impura. Ela, ouvindo a fama de Jesus, veio sorrateiramente entre a multidão e o tocou, pois acreditava que se conseguisse tocar em Jesus, ela seria então curada. E foi isso, meus amados, que aconteceu. Ela conseguiu tocar no Filho de Deus e foi curada instantaneamente de sua enfermidade. Nesse momento, Jesus sentiu que dele saía poder, e então ele parou e perguntou para a multidão quem lhe havia tocado. Ninguém entendia o porquê dessa pergunta, já que todos naquele momento lhe apertavam e lhe oprimiam. Era muito grande o assédio com Jesus naquela época. Mas o que o mestre queria saber é quem lhe havia tocado, por uma razão muito simples. Todas aquelas pessoas a quem Jesus curava, elas vinham até ele se humilhando, implorando para que as tocasse, ou pelo menos lhe dissesse alguma palavra para que o milagre pudesse acontecer em suas vidas. Mas um fato novo aqui acontece. Aquela mulher faz algo diferente de todos os outros. Ela não se dá o trabalho de pedir o milagre. A sua fé foi tão grande que ela percebeu que bastava tocar em Jesus, e isso seria suficiente, já que ele era um homem tão poderoso. E este exemplo não poderia passar batido, logicamente. Ele deveria ser registrado. Esse tipo de fé era exatamente o que o Messias queria ver na vida das pessoas. Era uma fé que nos leva a realizar coisas simples, como fez aquela mulher, mas capazes de provocar grandes transformações. E é também exatamente este tipo de fé que nos faz entender as boas novas do reino de Deus e, consequentemente, nos levará à eternidade. Mas Jesus pediu para que a pessoa que lhe tocou então se manifestasse. E aquela mulher se apresentou atemorizada e tremendo, irmãos, de tanto medo, por ver aquele grande milagre acontecendo na sua vida de uma forma tão extraordinária. Contudo, se analisarmos, podemos ver que há pelo menos dois outros motivos que poderiam gerar preocupação naquela mulher. Primeiro, ela recebeu a sua cura tocando no Filho de Deus sem pedir a sua autorização. Seria isso talvez um roubo? E se Jesus resolvesse retirar aquele milagre e ela voltasse a viver do jeito que estava? Bem, se essa fosse uma das preocupações que fazia aquela mulher se encontrar tão amedrontada, então o mestre amado fez questão de lhe tirar logo essa dúvida, esse medo, quando disse assim para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Segundo motivo para que aquela mulher ficasse tão assustada, poderia ser o fato dela ser impura e mesmo assim ter ousado tocar em Jesus, pois uma mulher impura não poderia nem mesmo se aproximar de outro judeu. Mas Jesus a chama de filha e diz: vai-te em paz. E então o nosso mestre amado prossegue o seu caminho até a casa de Jairo. Parece que aquele evento extraordinário que aconteceu com aquela mulher no meio do caminho não foi suficiente para fortalecer a fé de algumas pessoas ali presentes, principalmente quando receberam a notícia da morte da menina. Foi nesse momento que, pela primeira vez, veremos o evangelista exibindo um fato em que o Messias está diante do maior de todos os inimigos do homem, a morte. E é aqui que nós veremos o poder e a autoridade do Filho de Deus, que não se limitava apenas em realização de grandes maravilhas, ou seja, curando todas aquelas doenças e enfermidades e também expulsando todos os demônios. Mas Jesus foi além, ele deu vida aos mortos. Até aquele momento, parece que as pessoas ainda se limitavam à sua ação divina, por dizerem ao chefe da sinagoga: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. O mais triste dessa narração é que provavelmente
Essa frase só pode ter sido dita por algum discípulo, até pela intimidade de chamar Jesus de mestre. Mas fazendo sair a todos que nada estavam ajudando, Jesus então chama os pais daquela menina junto com seus principais discípulos e restitui a menina viva aos seus pais. Louvamos a Deus pela vida do evangelista Marcos, que nos transmitiu tantas obras importantes sobre a divindade do Filho de Deus, que mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu agradeço por você ter nos ouvido e vamos pregar o Evangelho. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.